Um dia desses nós vimos aqui, com todo respeito aos franceses, ao senhor presidente da França, o senhor Macron, mas ele sai de uma reunião com uma liderança indígena ali que está a mais de 300 quilômetros, de onde vai passar a Ferrogrão. Essa liderança indígena a que o governador se refere, do governador do Mato Grosso, é o Raoni, né? Nosso maior líder indígena. E é mentira que a Ferrogrão vai passar a mais de 300 quilômetros da sua terra. Não, passa do lado, encostado, tá? Encostado, não é encostado na aldeia, mas é encostado na sua terra, como vocês podem ver aí, né, nessa figura do Google Earth. Esse ponto vermelho, né, é a aldeia Piaraçu, onde vive o Raoni, né? E vocês conseguem ver uma linha quase que vertical, né? Com a quedinha para o lado esquerdo. Essa é a BR-163 e é o futuro traçado da Ferrogrão, se essa desgraça realmente for construída. E ele chega, ao final dessa reunião, sai o cacique de lá, da reunião com o Macron, falando mal da Ferrogrão. E sai o cacique de lá falando mal da Ferrogrão. Como falando mal? Ele fala, você pode falar mal da sua irmã, da sua tia, né? Falando mal da Ferrogrão, não, criticando, alertando para os perigos, discutindo os problemas, não é falando mal. Né? Olha o nível do debate sobre a Ferrogrão ali no Roda Viva, né? Ficou muito na cara que ele veio aqui com essa encomenda de capturar uma liderança indígena para dizer que a Ferrogrão ia ser ruim. Então aí o governador do Mato Grosso está chamando Raoni de cooptado por Macron. Olha a falta de respeito. O indígena de 90 anos, a maior liderança indígena do Brasil, sendo chamado de cooptado por Macron para criticar a Ferrogrão. Por quê? Porque Macron tem medo da competitividade do agro brasileiro. Porra. Que a liderança indígena, o senhor está falando do Davi Copenau, é isso? Sabe nada, né, Verinha? Sabe nada, né? Davi Copenau é Yanomami. O problema dele é o garimpo lá em Roraima. Não tem nada a ver com Ferrogrão, né? A não ser o movimento indígena geral, né? Então, Verinha lembrou de Copenau porque ele foi entrevistado recentemente. Mas se estivesse por dentro da questão amazônica, saberia que é o Raoni. Raoni que está preocupadíssimo com a Ferrogrão, que corta todo o bloco de terras indígenas do Xingu na sua porção oeste, né? Não passa em cima da terra indígena, né? Mas é ao lado. O problema são os impactos indiretos, que a previsão é que sejam gigantescos, né? Serão gigantescos se a Ferrogrão de fato for construída. Pode ser que não seja. O Raoni, cacique Raoni. O senhor acha que o cacique Raoni, com os anos que ele tem de militância e ativismo ambiental no Brasil, ele precisaria... Militância e ativismo. Anos de luta, Berinha. Ia ser instrumentalizado pelo Emmanuel Macron? Então me diga, por que o Raoni ele estaria defendendo contra a Ferrogrão se a Ferrogrão passa lá a centenas de quilômetros da reserva dele? Não seria o caso? Que loucura, olha só, vou mostrar de novo, tá? Vou mostrar de novo para não ficar nenhuma dúvida, né? Então vocês estão vendo aí o sul do Pará, norte do Mato Grosso, né? Então olha só, aí é o traçado da Ferrogrão, né? Essa linha norte-sul, né? Que começa ali em Sinop, né? Vai até Miritituba. Tá, e aí a aldeia do Raoni, no meio do Parque do Xingu. Esse bloco de terras, vocês estão vendo uma área central aí preservada, cercado por desmatamento? E isso é o bloco de terras indígenas do Xingu, né? Que é a terra de Raoni. Raoni ele não está preocupado com o que acontece só nos poucos quilômetros ao lado da sua casa. Ele é preocupado com tudo o que acontece no bloco de terras indígenas do Xingu. Caso de perguntar para ele, antes de supor que... Não seria o caso de perguntar para ele, né? Que coisa pueril, né? Raoni nem vai falar português com algum de vocês, né? Bastava vocês se informarem e vocês veriam que não são centenas de quilômetros. E sobre os motivos de Raoni ele já falou muito, em muito detalhe. Então, o que faltou aí no Roda Viva é ter convidado algum jornalista que tivesse o mínimo de conhecimento de Ferrogrão e de povos indígenas. Não, mas Verinha fechou tudo na turma que ia só fazer o lobby da Ferrogrão. Não tinha ninguém preparado ali para levantar a mão e falar não.
Né? E mesmo porque a estrutura do Roda Viva atualmente não permite, né? A Vera Magalhães, ela comanda o Roda Viva com mão de ferro, né? Ela abre todos os blocos e ela dá direito a uma pergunta para cada entrevistador, sem direito à tréplica, né? Então termina que vira uma espécie de mesa de propaganda de quem é que esteja lá, né? Porque a pessoa pergunta, o outro responde qualquer coisa e depois próxima pergunta do próximo entrevistador. Mas tivesse alguém capacitado lá, com liberdade, para interferir e falar, não, o senhor está mentindo, como era antigamente o Roda Viva, era uma coisa mais caótica antes, né? Com certeza essa falha não teria acontecido. Ele está sendo financiado. Já perguntei e ele já mandou recado para mim. Prestem muita atenção nessa parte, que ela é criminosa em mais de um aspecto. Vamos ouvir cada palavra com atenção. Né, dizendo que vai lá conversar comigo, se explicar. Se explicar? O grande cacique Raoni vai se explicar para o senhor? Vamos em frente. O crime está mais ali. E dizer que é a favor da Ferrogrão. Nunca, jamais, isso é mentira. É mentira. Esse homem está mentindo, está botando palavras falsas na boca de Raoni. Isso é crime. O pessoal, olha, Instituto Raoni, vamos processar esse cara, é a única coisa possível. Raoni nunca disse que é a favor da Ferrogrão, jamais. Ele foi claríssimo em pedir ao presidente Lula, ao presidente Macron, que não fizesse a Ferrogrão. Ele está mentindo, ele tem que ser processado por isso. O cacique Raoni bateu no peito e disse, governador, asfalto aqui dentro da reserva indígena. Eu disse, Raoni, eu asfalto. Agora você tem que conseguir com a FUNAI e com o IBAMA me dar licença. Não tem problema, porque é muito bom para índio. Eu não duvido que Raoni tenha pedido um asfalto ali na parte da rodovia que é controlada pelos índios, né? Porque sabe que a terra indígena do Raoni ela é cortada por uma rodovia e ali não tem bagunça, porque ali eles controlam aquilo ali com mão firme. E eu não duvido nada que ele queira um asfalto para poder passar melhor, né? Para levar o pessoal para a cidade e tal. Agora, essa imitação que esse senhor está fazendo do Raoni é criminosa, isso é crime de racismo. Ato que deveria ter sido interrompido por Vera Magalhães, falado, não. Isso não é uma forma respeitosa do senhor se referir nem a Raoni, nem a nenhum indígena. Precisa para ir fazer tratamento, o índio precisa fazer, né, o transporte, é melhor ter asfalto aqui dentro, governador. Tem uma MT, uma rodovia estadual, que passa cortando toda a reserva do Xingu e ele está pedindo para fazer asfalto. Então, Vera, na verdade, a Ferrogrão é um importante instrumento para melhorar a competitividade do agro do meu estado, Mato Grosso, do agro. Veja com muita atenção essa passagem. Ele fala que Raoni tá pedindo um pouco de asfalto numa estrada que passa dentro de sua terra, o que é um pedido legítimo, né? E aí o assunto indígena já é virado. Tem um momento que ele vira a chave. Tem hora que ele fala, então, Vera, a Ferrogrão aumenta a produtividade. Quer dizer, ele mudou de assunto, ele falou, olha, chega de falar de indígenas. Vamos falar agora do agro tendo mais competitividade através da Ferrogrão, que é mentira, não tem nada a ver. Que o agro pode muito bem, vai escoar agora para o oeste, né? Pela Transandina, né? Não precisa passar subir ao norte, para sair pelo Porto Santarém. Isso é uma história, ideia de Jerico. A ideia, sabe o que o agro quer? O agro quer grilar toda aquela região ali, a leste e a oeste da BR-163. E minerar tudo também com a ajuda da Ferrogrão. Vai ouvindo a fala dele e eu vou colar uma sirene bem na hora em que ele faz essa mudança de assunto, para vocês verem como ela é abrupta. Cortando toda a reserva do Xingu e ele está pedindo para fazer asfalto. Então, Vera, na verdade, a Ferrogrão é um importante instrumento para melhorar a competitividade do agro do meu estado, Mato Grosso, do agro brasileiro. Né? Os franceses, todos nós sabemos, eles têm grande dificuldade em manter a sua agricultura à base de subsídios e é isso que está no final do dia em jogo. Se aumenta a eficiência. E nesse ponto o governador comete mais um equívoco aqui, parece que insinuar que o cacique teria algum poder sobre liberações ambientais ou liberação dos órgãos indigenistas. Não, ele não tem.
por mais influência, por mais respeitado que seja, os órgãos ambientais vão fazer os seus pareceres, as suas análises criteriosas com o seu corpo de funcionários extremamente técnico, esse sim realmente técnico, e que inclusive estão em greve há mais de 100 dias porque o governo não tem negociado as reestruturações salariais e de carreira que eles estão pedindo e de melhorias de condições de trabalho. Bom, mas fechando esse parênteses aqui, então o cacique não tem realmente nenhum poder para influenciar nas decisões dos órgãos indígenas. E parece, até ficou meio implícito aí que ele estaria querendo o que é? É trocar isso, quer dizer, eu asfalto a terra indígena e aí vocês param de me amolar com esse lance da ferrogrão? Não sei, para mim ficou parecendo isso, e seria o quê? Que é uma chantagem, um toma lá da cá? Mas o governador precisa entender que os indígenas têm mais dignidade que isso, né? Eles não vão entrar nesse joguinho sujo da política, disso assim, só por causa de eu vou asfaltar uma terra indígena aqui, então eu vou parar de lutar contra algo que vai representar um impacto muito, muito, muito maior para as terras indígenas, unidades de conservação e para a própria preservação da Amazônia brasileira. Então esse governador, ele quer ser presidente um dia, né? Ele fica falando no final do dia, ele assiste muita palestra em inglês, né? Inglês mal traduzido. Então no final do dia... Não, no final do dia não tem nada a ver com os franceses. No final do dia quem se ferra mesmo com a ferrogrão é o povo brasileiro, né? Que vai perder a floresta amazônica e ver o colapso climático do Brasil ser acelerado por causa disso. Então aqui o nosso governador faz de novo aquela tática de pegar um pedaço de verdade e aumentar ele e aí transformar numa mentira, pegando só uma parcela da realidade. Todo mundo, até as pedras, sabem que a França é realmente extremamente protecionista do seu agro, né, da sua produção agrícola. Ela enfatiza muito os pequenos produtores, aquela coisa da regionalidade, a sua produção de produtos sofisticados, queijos, vinhos, etc. Mas a França não é um competidor direto do Brasil. Ela teme que alguns produtos brasileiros possam entrar lá e diminuir a competitividade mais interna. No cenário externo, a França não representa tanto assim das nossas exportações de produtos agrícolas. A grande quantidade dos grãos nossos ali, do algodão e dos grãos do Mato Grosso, vão para a China e vão para outros grandes mercados produtores de proteína animal, consumidores de algodão. Então a França nem compete com o Brasil nesse cenário e nem é um grande destino das nossas exportações. Então o Macron não estaria fazendo isso supostamente para proteger ou ser protecionista em si do agro francês. Então ele pega esse pedaço de verdade, subverte e aí transforma numa grande mentira. E outra, como se o agro brasileiro não fosse altamente dependente de subsídios, né? Também é dependente de subsídios. Toda hora você tem empréstimos a juros bem camaradas do governo, perdão de dívidas, renegociação de dívidas. E um aspecto que o governador nunca vai comentar, é óbvio, é que nós não temos, talvez, tanto protecionismo quanto tem o governo francês. Mas temos, sim, muito protecionismo, né? O capitalismo brasileiro é sempre aquele capitalismo de baixíssimo risco e muito dependente de maneira indireta do Estado, né? A crítica ao Estado é só aquele Estado que não interessa, né? Para colocar, eventualmente, algum freio na sanha destruidora ou em outros problemas do nosso capitalismo tupiniquim por aqui. Mas então, voltando, que outro incentivo o Brasil tem que por sua vez acaba tornando ele um competidor muito forte nesse setor agrícola? É a externalização, ou seja, se nós temos custos sociais e ambientais altíssimos dos nossos produtos agrícolas que são externalizados, ou seja, são pagos por toda a sociedade brasileira, que acaba tendo o ônus do desmatamento ambiental, vai ter o ônus das mudanças climáticas e o ônus da perda de diversos serviços ambientais, e isso não é embutido nos preços. Então, nós temos, além dos subsídios diretos do governo, uns subsídios indiretos da natureza, que, claro, não estão contabilizados, e por isso que o agro brasileiro é tão competitivo. Não é só porque é um setor supostamente extremamente eficiente, não, porque ele não contabiliza todos esses custos ambientais e sociais que quem paga somos nós, a sociedade brasileira. Já é muito competitivo no mundo inteiro, né? Vai ser difícil americanos e principalmente, né, os nossos amigos franceses e de alguns outros países que são produtores na Europa conseguir competir com o Brasil. O agro é esquizofrênico, né? O pessoal do Calmo Urgente já falou disso, né? Então, numa hora ele é super competitivo. Noutra hora não pode nem mexer com ele, não pode botar um imposto sobre terra, não pode pensar em mudar a Lei Candir, que o agro já perderia a competitividade, né? Que isso. Papo mole pra boi dormir. E é pra isso que o Roda Viva tá aí, né? Pra divulgar esse tipo de conversa mole, bolsonarista. É o bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Que o outro tava falando.
E aqui a gente pode ter também um complemento, né, que é, na verdade, que também o nosso governador nunca faria, que é um modelo de desenvolvimento que é adotado no Brasil. Ou seja, nós ainda estamos focando na produção de produtos primários de baixo valor agregado. Sugiro para o espectador colocar aí e procurar qual é o custo médio de uma tonelada de soja. Está aí por volta de $350. E aí coloca também o custo de uma placa-mãe. Isso é uma placa-mãe de computador, varia ali. Tem placa-mãe de 600, 700, 800, R$1.000, algumas placas melhores por 1.500. Ou seja, com o preço de 500 quilos de soja, meia tonelada de soja, nós conseguimos comprar uma placa-mãe que pesa nem 500 gramas. E é claro, o que seria preferível para o país, né? Você investir em produtos primários ou investir em produtos de alto valor agregado? Mas essa discussão assim, de cenário base, do que interessaria para o desenvolvimento do país, isso nunca é feito. Eles criam o tempo todo um mecanismo para barrar o aumento da nossa competitividade e a melhoria da nossa logística. A polêmica em torno da Ferrogrão é menos área indígena e mais o Parque do Xamanchim, né? Olha o nível dos entrevistadores. A polêmica em torno da Ferrogrão é menos área indígena e mais o Xamanchim. Xamanchim não é Xamanchim, é Jamanchim. Parque do Xamanchim, né? E aí, a polêmica da Ferrogrão é a destruição da floresta amazônica, o colapso climático do Brasil e do planeta. Essa que é a polêmica da Ferrogrão. Então tem terra indígena, tem parque de tudo que é tipo. É a Amazônia sendo cortada de norte a sul. Ele fala do Jamanchim porque foi a ação específica que entrou no STF para parar o planejamento da Ferrogrão, uma vez que passa por dentro do parque do Jamanchim, né? Mas essa não é a polêmica da Ferrogrão. E agora, mesmo que essa ferrovia seja aprovada, seja construída, o senhor já tem garantia de alguma operadora interessada em operar essa ferrovia? Já teve alguma conversa desse nível? Mauro, veja bem, é uma ferrovia que ela tem aí, segundo os estudos técnicos que foram elaborados, isso começou em 2014 e agora está sendo atualizado por uma equipe técnica, né, para apresentar, inclusive, ao próprio governo federal. Nesse ponto aqui, quem é fã do Medo e Delírio em Brasília, como eu, não pode deixar de lembrar quando eles sempre fazem essa piada com a palavra técnico, né? Todos foram escolhidos por critérios técnicos. Um ministério técnico. Damares, Técnico. Ernesto Araújo, Técnico. Salles, Técnico. Osmar Terra, Técnico. Vélez Rodrigues, Técnico. Weintraub, Técnico. Marcelo Álvaro Antônio, Técnico. Milton Ribeiro, Técnico. Eduardo Pazuello, Técnico. Marcelo Queiroga, Técnico. Mário Frias, Técnico. Flávia Arruda, Técnico. Gilson Machado, Técnico. Parece que é meio que uma chave que serve para resolver todos os problemas. Basta que você tenha aspectos técnicos. João Roma, Técnico. Braga Neto, Técnico. Eduardo Ramos, Técnico. Paulo Guedes, Técnico. Ciro Nogueira, Técnico. Roberto Alvim. Técnico. E o curioso é que nem o governador, nem os entrevistadores falam de aspectos técnicos socioambientais, né? Eles mencionam por alto alguns problemas e estudaram um pouco, pelo visto, para saber os reais problemas e estão mais preocupados aí com aspectos técnicos econômicos, quando até esses aspectos técnicos econômicos são postos em xeque por um documento que fala das condicionantes socioambientais do projeto, que mostra que tem alguns poréns que não foram considerados nessas avaliações, além, claro, da avaliação de todos os impactos socioambientais. Esse documento foi elaborado pela rede Xingu+, da qual faz parte inclusive o próprio Instituto Raoni, que o governador defende que é a favor da Ferrogrão, não. Mas nesse documento eles detalham todos os possíveis impactos de uma maneira bem detalhada, considerando inclusive cenários de mudança climática, cenários de indução do desmatamento no próprio estado do Mato Grosso, e mostram os problemas técnicos, econômicos e socioambientais e defendem uma série de medidas que, na verdade, praticamente inviabilizam a obra, que poderiam torná-la bastante menos agressiva, mas que a gente sabe que nem os governos federal e muito menos aí os ruralistas do estado do Mato Grosso estão interessados em executar todas essas condicionantes. Para quem estiver interessado, a gente vai inclusive linkar o documento aqui no nosso vídeo. Nós temos dados que já mostram que ela é muito viável economicamente. É uma ferrovia que, se começarmos a implantação dela, isso demora aí 5, 6 anos, né, para que fique pronto. Até lá o Mato Grosso deve estar chegando
Nós, na safra 2022-2023... Tá, aí começa a mentirada e o blá blá blá, né? Não é nada viável economicamente, e é o povo brasileiro que vai pagar essa coisa que não é viável. É um instrumento de grilagem, é o colapso do clima do Brasil, o colapso da floresta amazônica. Aí ele pergunta das empresas interessadas. Não, ninguém fala, ninguém vai botar suas fichas numa... Ninguém sabe quanto tempo vai demorar para construir isso, quanto vai custar de fato. Não é uma coisa para 5 anos, é uma coisa para décadas, é um investimento de longo prazo. E se a gente se enroscar, né, nesse investimento, aí que a gente vai estar totalmente nas mãos do fascismo. A Thelma Monteiro, aqui do nosso canal, ela está um pouco sumida esses dias porque ela está num encontro discutindo a Ferrogrão e ela vai nos falar muito mais sobre isso. De toda forma, mentirada, ninguém sabe quanto vai custar, quanto tempo vai demorar, e é por isso que ninguém tá botando as fichas nisso. É que nem Belo Monte aqui atrás de mim, né? Lembra que no final não tinha interessados, o governo teve que forçar uma situação? É isso, Ferrogrão é a mesma coisa. Nós que vamos pagar e o capitalismo tá deixando rolar a destruição para ganhar de uma forma ou de outra, mas quem vai pagar? O pato. Ah, aqui o pato atrás de mim. Quem vai pagar? Quem vai pagar o pato da construção da Ferrogrão, se ela de fato acontecer, é o povo brasileiro. Então, Rodolfo, a gente olhando aqui mapas na internet, que qualquer espectador aqui do canal pode acessar, a gente vê que a estratégia do governador é sempre aquilo de falar uma parcela da verdade e aí esconder uma outra parte dessa verdade, e aí as pessoas que não têm acesso às informações ou que não vão olhar mais a fundo os dados de forma detalhada, acabam sendo enganados pela retórica aí do governador. Porque as pessoas que viram aí no mapa, não ficou tão claro assim o traçado, né? Porque você pegou o traçado da BR-163 e tinha até uma linha horizontal ali no alto, que era a divisa dos estados do Mato Grosso do Pará. Então aqui em amarelinho a gente está com uma parte do traçado proposto aqui da Ferrogrão, e se a gente for pegar o Parque do Xingu, efetivamente ela fica bastante longe do parque, mas tem toda a questão da influência do entorno, que a gente já analisou aqui em muitos vídeos, do vetor de desmatamento que pode ser você incentivar a produção de grãos ali no norte do país, norte do Mato Grosso, sul do Pará, mas a gente tem os impactos mais diretos também, né, que quando a gente começa a olhar o restante do traçado da Ferrogrão, que não ficou claro aí na imagem de satélite que você mostrou, quando ela entra no estado do Pará. Então, se a gente der um zoom aqui e olhar esse mapa mais já entrando no estado do Pará, em amarelinho aqui a gente está com o traçado da Ferrogrão, a terra indígena do Xingu aparece aqui um finalzinho, e eu chamo a atenção para a escala do mapa, né? Uma barra preta e branca aqui corresponde a 55 quilômetros, 2 barras pretas e brancas a 110. Então a gente olha que o traçado fica mais ou menos aqui uns 150 quilômetros aqui do limite da terra indígena do Xingu, mas depois ele se aproxima muito e aí chega a valores bem mais modestos, questão aqui do quê? De uns 30, 40 quilômetros, inclusive é um ponto aqui chegando por volta de uns 20 e poucos quilômetros, 20 a 30 quilômetros de outras terras de indígenas ali no sul do Pará. E pior do que isso, ele passa muito próximo de várias unidades de conservação, por exemplo, o Parque do Cristalino, que a gente falou aqui recentemente no canal, Reserva Biológica da Serra do Cachimbo, que ele basicamente lambe aqui, né, e chega a encostar, não respeitando as zonas de amortecimento. Todos os parques têm que ter uma zona, parques, reservas biológicas, estações ecológicas, as unidades de conservação de proteção integral, principalmente, tem que ter uma zona de amortecimento, que não é respeitada aqui. Se a gente continua indo aqui para cima, ele vai praticamente paralelo a uma distância bastante curta, em alguns lugares bem curto mesmo, com a Floresta Nacional do Jamanchim, uma unidade de conservação de uso sustentável, mas que mesmo assim pode ser muito impactada, e ele corta algumas unidades de conservação aqui, que inclusive tiveram que ser modificadas, ter o seu traçado, os seus limites modificados por medida provisória, que não é permitido, né, a mudança de limites de unidades de conservação só podem ser por via de lei, e tiveram para poder permitir que a Ferrogrão passasse por aqui, com a promessa de que outras áreas seriam incorporadas ao Parque do Jamanchim, que vai ser mencionado aí mais na frente no vídeo, mas que não foram. Depois tem outra flona aqui, que é bastante tangenciadas, reservas extrativistas, uma outra flona, a flona de Altamira aqui, e tem unidades de conservação menores que não estão nesse mapa. E a gente observa que a Ferrogrão
vai tangenciando as unidades de conservação e as terras indígenas muito próximo. Então, não é 300 quilômetros, na verdade, é muito menos que isso, e os impactos vão além do impacto direto do próprio traçado da ferrovia. E aqui a gente vai fazer apenas um breve complemento para mostrar como esse estado, né, assim, estado do agro, né, impulsionador da economia brasileira, ele é em relação ao meio ambiente, que o agro costuma se vender como sendo sempre ambientalmente muito sustentável e respeitando todas as legislações ambientais. E então, olha a preocupação desse estado aqui com o agro, vamos ver, né? Esse foi um levantamento feito por uma colega primatóloga do Rio Grande do Sul, que eu preferiu não se identificar, e ela fez esse levantamento que apresentou num congresso que nós fomos, inclusive, em Sinop, né, no estado de Mato Grosso, né, uma cidade muito bonita e tudo, mas completamente devastada ali no seu entorno. E olha as proporções, nós temos aqui dos 90 milhões de hectares do estado do Mato Grosso, aqui entre parques e monumentos naturais estaduais, 93 mil hectares. Em comparação a essa fazenda roncadora aí, a maior fazenda tem 152 mil hectares, ou seja, uma fazenda sozinha, uma fazenda tem mais área do que os parques e monumentos naturais estaduais, né, desse estado que diz se preocupar tanto, né? Reservas estaduais 182 mil, então muito menos em reservas estaduais do que uma daquela lavoura de feijão, que ainda é o único que é alimento de verdade, né, que é consumido no Brasil, e só a lavoura de feijão que está de longe, aí está em, sei lá, 5º, 6º lugar no estado, a gente pensar aqui o que é. Temos em primeiro lugar pecuária, segundo soja, terceiro milho, quarto algodão, quinto cana, sexto, né, sexto que está a lavoura de feijão, que é o único que é comida mesmo. Então, a gente observa assim, os parques, estações ecológicas, refúgios, etc., municipais, né, que aí não são responsabilidade dos governos estaduais, somavam ali na época, né, 1 ano e meio, 2 atrás, 50 mil hectares, que é 1/3 da maior fazenda. E por aí a gente vê qual que é a mentalidade predominante nesse estado aí, o que realmente importa. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.